Pouco tenho em minhas mãos e minha força é tão pequena, mas coloquei a minha vida nas mãos de Deus e sei que isso vale a pena. O meu pouco, ele multiplica. Minha força, ele acrescentará. Se eu cansado estiver na caminhada de fé, ele me ajudará. Segurarei em sua mão e guardarei no coração sua palavra. Oh, a sua palavra. E se é preciso tomar uma decisão e tiver medo do perigo, ele segura bem mais forte na minha mão e me diz: filho, estou contigo. O meu povo, ele multiplica. Minha força, ele acrescentará. Se eu cansada estiver na caminhada de fé, ele me ajudará. Segurarei em sua mão e guardarei no coração sua palavra. Oh, a sua palavra. Então não creio só naquilo que os olhos podem ver. A força que está em mim vem de um Deus que tem poder, poder para fazer valer o que ele prometeu. Pois tudo que eu tenho foi ele quem me deu. Ele me deu. O meu povo, ele multiplica. Oh, minha força, ele acrescentará. Se eu cansado estiver na caminhada de fé, ele me ajudará. Segurarei em sua mão e guardarei no coração sua palavra. Oh, a sua palavra. Sua palavra. Mas chegamos ao final, pessoal. Chegamos ao nosso último momento de Atos. Vamos lá, então? Vamos orar nesse momento? Edson, você ora para a gente, Edson? Sim, vamos orar então, né? Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, por esse tempo, quando nós podemos chegar na finalização dessa sequência de estudo de Atos, e pedindo realmente, Pai, a tua bênção, Pai, sobre cada um que está participando desse grupo, que a tua palavra continue falando poderosamente no nosso coração, Pai. Oramos também, Pai, por todas essas pessoas que lá em Petrópolis estão passando por esse momento de muita luta, dificuldade, de dor, de sofrimento. Clamamos que haja o conforto do Senhor no coração daqueles que perderam seus amigos, seus familiares. Também por essa situação que o pastor Roberto acabou de colocar, essa igreja, essa segunda igreja ali em Petrópolis, que estava abrigando essas pessoas, e nesse risco dessa queda dessa pedra, Pai. Então nós clamamos que o teu poder realmente segure essa situação, que haja uma solução também, não só para essas pessoas, como também para aquelas outras pessoas que nesse momento precisam de um lugar para poder não só descansar, mas para poder ser abrigado. Também as necessidades de alimento, de água, de tantas outras coisas, Pai. E também oramos por aqueles que estão trabalhando, Pai, remexendo toda essa lama, procurando outras pessoas, que o Senhor também esteja guardando, Pai, protegendo essas pessoas, Senhor. E nós te agradecemos porque sabemos que nada
foge ao controle da tua mão, do teu poder, do teu cuidado, e que todas as coisas sempre cumprem o teu propósito. Por isso nós descansamos no Senhor e clamamos, Pai, a tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. 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 E eu quero já, sem mais delongas, trabalhar com você essas questões que estão colocadas aí para nós aprendermos um pouco mais. E o tema que nós colocamos nesse início, para a gente poder ter uma meta de um título, né, a atingir, é como são as recompensas da perseverança. Em outras palavras, ser perseverante tem recompensas de Deus. Mas eu quero dizer, inicialmente, o seguinte: normalmente, depois de uma catástrofe, inclusive como essa que está acontecendo, que nós acabamos de orar agora na cidade de Petrópolis, a maioria das pessoas desiste dos seus planos. Elas não perseveram. E se a gente fosse, então, definir perseverança, a gente diria o seguinte, né? Que a perseverança é a permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou de fracasso. A pessoa, então, numa situação de perseverança, ela se mantém fiel ao casamento, ao trabalho, à igreja, e mesmo onde há oposição de pessoas, e principalmente das circunstâncias que giram em torno daquela situação, em que faz a pessoa ter o desejo de desistir, né? Então, se você tem entendido, principalmente, que há um plano de Deus na sua vida, olhando para nós aqui, então você segue adiante, segue em frente, você se torna alguém perseverante, né? Então, significa o quê? Não desistir ou recuar diante de obstáculos ou de aparentes derrotas. Então, se a gente ainda definisse um pouco mais, a gente diria que a perseverança é aquela qualidade de quem tem, das pessoas que têm constância nas suas ações. Não desiste diante das dificuldades, né? E a gente poderia dizer que há pessoas que desistem tão somente porque elas acham que não vão conseguir. Eu cito um exemplo aqui, que não é o meu caso, mas os corredores de maratona, eles dizem isso, que tem ali, você sabe que a maratona são 42 quilômetros e um pouquinho, alguns metros. Mas dizem os corredores de maratona que quando se chega ali nos 32 quilômetros, parece que tem uma barreira que não é uma barreira física, é uma barreira mental. E muitos corredores de maratona desistem ali quando chega próximo aos 32 quilômetros, um pouco antes de terminar os 10 quilômetros finais, então. E por quê? Porque coloca na cabeça, não, já ouviu tanto aquilo, se eu que não corro maratona sei disso, quanto mais aqueles que correm, né? E que se colocam naquela condição assim, quando chegar naquele quilômetro eu vou acabar desistindo, não vou aguentar. Então, veja, diante dessa situação que estamos introduzindo, eu quero dizer que com Paulo, naquela situação que nós trabalhamos ali até o capítulo 27, do naufrágio que nós conversamos na nossa aula passada, com Paulo não foi assim. Então, depois do naufrágio na ilha de Malta, você já sabe, capítulo 28, versículo 1, vai dizer que eles reconheceram que era uma ilha. E essa ilha era a ilha de Malta, que existe até hoje, né? Paulo percebeu que a palavra de Deus tinha se cumprido na salvação daqueles 276 passageiros. Lembra? Você se lembra que o Senhor falou para ele que tinha dado nas mãos dele aqueles 276 passageiros. Quer dizer, aqueles passageiros e tripulantes, né, entre todos que estavam ali, os 275, porque Paulo está entre os 276, os 275 deveriam agradecer a Paulo, porque Deus entregou-os nas mãos dele, protegeu-os, né? Muito bem, então, pela perseverança de Paulo,
sendo instrumento, então, de Deus para a evangelização, para a salvação daqueles passageiros, e posteriormente, como nós vamos ver hoje, no capítulo 28, quando ele chega em Malta, com salvação, cura dos maltenses, né? Vamos chamar assim, dos maltenses. Você pode ler, abra sua Bíblia aí, no capítulo 28 de Atos, você vai ver que no versículo 1, ele diz: uma vez em terra, nós verificamos, então, que estávamos na ilha de Malta. Estavam próximo da Sicília, que é exatamente aquela região hoje, que nós sabemos, a região da Itália, e sem terem percebido muito bem, eles haviam percorrido quase que a metade da viagem para Roma, né? Então, os habitantes da ilha de Malta eram bárbaros, no sentido de que eles não eram gregos, né? Bárbaros nesse sentido, que não eram gregos nem romanos, a história relata isso, e eles demonstraram, então, grande bondade para com os náufragos, né? Que tinham saído daquele navio. Acenderam uma fogueira para protegê-los da chuva e do frio, e Paulo, então, vai ali ajuntar um monte de gravetos e atira os gravetos no fogo. Junto dos gravetos, entre os gravetos, uma víbora, que é uma qualidade de uma cobra específica, fugindo do calor, se prende, provavelmente com os seus dentes, inclusive, né? Os seus dentes por onde sai o veneno, se prende à mão de Paulo. E as pessoas sempre, os maltenses, como a maioria das pessoas, sempre ansiosos, né, por emitir um julgamento contra os demais, né? Quando eles viram aquela víbora presa na mão de Paulo, pensaram e disseram, né? Certamente esse homem é um assassino, pois ele, tendo escapado do mar, do naufrágio, a justiça com J maiúsculo, ou seja, Deus, na cabeça deles, não lhe permite viver. Eles não compreendiam, evidentemente, o poder que atuava em Paulo, né? Que sacudiu a mão, sacudiu a víbora no fogo, com graveto e com tudo mais, e o povo ficou esperando que ele, em algum momento, começasse ali a inchar e estrebuchar e caísse morto. Passou muito tempo e nada aconteceu com Paulo. E agora eles não estavam mais condenando Paulo, estavam assombrados, perceberam que estavam diante de um milagre. Viram que nenhum mal lhe sucedia, como diz o próprio texto, a partir do versículo 1 que nós estávamos lendo. E mudaram a sua maneira de pensar, né? Pelo contrário, disseram que agora ele era um Deus. De assassino, ele passa a ser um Deus. De um procurado pela justiça, passa a ser um Deus com D minúsculo, né? Então, esse foi, de fato, o primeiro milagre que Deus fez ali em Malta. E isso deu grande credibilidade a Paulo com os habitantes da ilha. E durante 3 meses, aproximadamente, nenhum navio passou ali por aquela ilha para levá-los em frente para aquela viagem, até porque era um período de inverno, os navios não navegavam nesse período, e porque não era seguro, como nós já vimos no capítulo 27 anteriormente, a navegação nesse tempo de inverno. E Paulo aproveita esse tempo, então, para pregar o evangelho. O navio havia naufragado, então, próximo a essa ilha, e próximo também da propriedade de Públio. Públio era um oficial romano, um oficial civil romano, como se fosse um governador da ilha, que naquela época estava também sob o domínio do Império Romano. E Públio, então, vai hospedar Paulo, Lucas, Aristarco, que, como nós dissemos antes, né, no capítulo 27, e o comandante Júlio, e talvez outras pessoas importantes foram ali hospedadas por Públio durante aqueles 3 dias iniciais ali. E ele os trata com bondade e humanidade. Então, eu só quero que você volte comigo lá para a gente poder entender um pouco dessa história. Volte comigo no capítulo 27, no versículo 9. Eu queria até que você lesse aí. Versículo 27, versículo 9. Alguém abra, por gentileza, e leia esse versículo. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Dizendo, pode ler o 10. Dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda,
e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Esse período que é descrito aí é um período nos meados do mês de outubro. E o naufrágio, então, quer dizer, referido a esse versículo 9, o naufrágio foi cerca de 2 semanas mais tarde, tanto que ele vai falar de 14, 15 dias no texto. Ou seja, já dentro do mês de novembro. Isso significa o quê? Que aqueles náufragos, os tripulantes, os passageiros, passaram um ano novo em Malta. Então, como eles ficaram 3 meses, significa que a viagem para Roma vai se iniciar em meados de fevereiro do outro ano, em relação a esse versículo que nós lemos aí. Para você ver a dificuldade que foi essa viagem, né? E aí o texto vai dizer que eles embarcaram no navio alexandrino, né? Que passaram o inverno ali. O navio alexandrino tinha um emblema, o nome do navio era Castor e Pólux. Só para citar o seguinte, Castor e Pólux eram dois, na mitologia grega, eram filhos de Zeus. E os marinheiros, eles tinham por costume batizar, né, os empresários, os armadores de navios, os grandes armadores daquela época, né, que tinham grandes navios, já colocavam nomes vinculados a alguma divindade, no caso. Então, Castor e Pólux eram filhos de Zeus. E ali, aquele navio parte e vai seguindo em frente, passa por Siracusa, pelo porto de Siracusa, que é na Sicília, antes de continuar a viagem para Roma. Ou seja, a cidade de Roma era o centro desse império, né? Uma cidade que era um habitat natural de uma grande mistura de povos, desde os seus primórdios. Roma atraiu homens, ideias de todos os povos do mar Mediterrâneo, né? Ou seja, nos tempos neotestamentários, Roma tinha atingido o seu resplendor e o seu ponto alto de crescimento. No ano 14 da nossa era, depois de Cristo, né, Roma contava aproximadamente com 4 milhões de habitantes, o que significa cerca de 3 vezes mais do que a população atual da cidade de Roma. Todos queriam estar em Roma, todos queriam estar ali onde era a capital do império. Mas a maioria dos moradores de Roma eram escravos. Claro que havia uma classe de gente rica que mandava no império, né? Mas havia o quê? Havia decadência social, decadência política, decadência econômica, moral, religiosa. E, no meio disto, aparece no texto a chamada Praça de Ápio. No texto vai exatamente se referir, no capítulo 28, já nos versículos, a partir do versículo 11, vai citar a Praça de Ápio, onde havia de tudo, né? Um lugar para comprar, para vender, era um antro de roubo, de prostituição e de assalto às pessoas, né? E por aí as coisas vão acontecendo. Roma ainda estava longe, estava distante de 224 quilômetros, e houve ali, então, uma grande emoção fraternal quando os irmãos cristãos vieram se encontrar com Paulo, que estava chegando naquele navio. Então, houve uma grande emoção ali. Eles não esperavam recebê-lo como prisioneiro, evidentemente. Mas, desde a chegada da carta de Paulo aos Romanos, todos os irmãos queriam conhecê-lo e aprender dele. Pediram que ele ficasse ali por uns 7 dias. O Paulo estava preso, não podia determinar sobre isso, mas o centurião Júlio autorizou a permanência de Paulo, porque sabia quem era Paulo agora, né? Havia o conhecido durante aquela longa viagem, durante aquele período do naufrágio, tudo que Paulo fez ali naquele momento, e ele se tornou um homem respeitado, inclusive pelo próprio centurião. E ali, então, no 8º dia, depois que Paulo pôde receber os irmãos, ele avança com a viagem, reunindo o centurião Júlio, reunindo os presos, e reinicia, então, a viagem por terra para Roma. Então, antes da sua prisão em Jerusalém, Paulo não havia absolutamente pensado em chegar na condição de prisioneiro em Roma. Então, Paulo, nesse momento, relembra provavelmente toda a sua vida cheia de provas, de sofrimentos, de frustrações,
E isso tem esse contexto exatamente da questão da perseverança, né? Quer dizer, ele chega a Roma de uma forma... porque ele se tornou um homem perseverante. E uma tristeza, talvez, solitária se apodera de Paulo, né? Paulo poderia pregar o evangelho nessas condições de ser um preso. E eu quero aqui, então, compartilhar com você dessa chegada de Paulo a Roma, então, para nós podermos ver algumas questões sobre isso. Então, nessa sua chegada a Roma, depois de 7 ou 8 meses, desde o início dessa viagem, agora já no ano 60, como eu disse para você, Paulo chega preso. Mas ele chega recompensado também pela sua perseverança, né? Alcançando o alvo de pregar o evangelho de Jesus Cristo na capital do Império. Eu quero que você se lembre que no capítulo 23, aliás, eu queria que você lesse. Volta lá no capítulo 23, no versículo 11, e veja o que o Senhor Jesus disse para Paulo. Vamos lá, 23, 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Você vê que o Senhor Jesus cita textualmente. Ele diz coragem, porque da mesma maneira que você testemunhou em Jerusalém, né, na capital dos hebreus, importa que você faça isso também em Roma, a capital do Império. Então, veja comigo que as circunstâncias que envolveram Paulo, e eu quero te mostrar que essas circunstâncias poderiam fazer qualquer um de nós desistir. Eu fiquei olhando para essas circunstâncias que eu listei aqui para você, para nós, e eu fiquei pensando, eu acho que eu desistiria. Eu não teria perseverança. Então, por exemplo, as perseguições, as ameaças, as prisões que sofreu, o espancamento, o cárcere interior em Éfeso, que você acompanhou naquela situação ali do carcereiro de Filipos. Quando ele é preso em Cesareia por 2 anos, esperando esse julgamento que ia ser feito. Quando Paulo é obrigado a apelar para o tribunal de César, e ele faz isso porque ele viu necessariamente ele não obteria a absolvição se não apelasse para César. As várias conspirações dos judeus contra ele, a viagem que teve o naufrágio do navio que ele estava, os 3 meses em Malta e a chegada em Roma depois de 7 ou 8 meses dessa viagem. E aí você se coloca, eu me pergunto, e pergunto para você, o que você faria diante dessa situação? Se coloca nessa situação, você desistiria ou não? Então, diante dessa afirmação, nós podemos afirmar o seguinte: todo cristão que persevera na busca de um alvo estabelecido por Deus, ele será recompensado. 1 Coríntios 3, 12 e 13, você pode abrir sua Bíblia aí, acompanhar também, anotar. 1 Coríntios 3, 12 e 13 traz exatamente essa ideia, que vai dizer o seguinte: a sua obra, quer dizer, a nossa obra feita aqui, ela será manifesta no dia do tribunal de Cristo. Porquanto esse dia, né, do tribunal, trará luz. E essa obra, então, será revelada pelo fogo e vai provar, então, de que tipo de qualidade é essa obra de cada um de nós. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. E o permanecer na construção da obra, que foi entregue a cada um de nós, é o significado de perseverança, que terá uma recompensa. Você começa a perceber, então, né, que essa perseverança ela será recompensada. E será recompensada mesmo pelo Senhor. Então, eu quero que você venha comigo para olhar as recompensas que serão recebidas, né,
E elas têm base exatamente nesses episódios positivos e negativos que a jornada de Paulo teve até Roma, que nós vamos chamar de recompensas da perseverança do crente. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, e nós vamos ver a primeira dessas perseveranças. Ou seja, a perseverança, ela tem a recompensa do cuidado. Então, na verdade, a primeira recompensa de quem persevera é o cuidado de Deus. Eu estou com a... Primeiro... Oi, por favor. Por favor, quem está com o microfone ligado. Então, a primeira perseverança é essa de quem tem a recompensa do cuidado. Ou seja, lá no capítulo 28, versículos 1 e 2, vai dizer que Paulo e seus companheiros receberam cuidados. Apesar daqueles 15 dias no mar, até o naufrágio, e a ansiedade daquela situação, agora eles estão salvos estão salvos na ilha. Então, a recompensa que eles receberam, inclusive desta questão do naufrágio, desta questão da ansiedade, de se encontrarem agora, pelo menos em paz, em relação àquela situação do naufrágio no mar. Receberam também a recompensa do cuidado, da hospitalidade dos habitantes daquela ilha. Como nós vimos antes, aquela fogueira que foi acesa por causa da chuva e do frio. Quer dizer, os maltenses deram um bom tratamento a Paulo e aqueles tripulantes do navio, aqueles passageiros do navio, e proveram tudo que era necessário para eles, naquele tempo de permanência da ilha. Então, veja, trazendo para nós a perseverança em Deus, a perseverança no meio de um naufrágio. Você se lembra que Paulo foi o único que teve ali a capacidade de fazer um café da manhã para aqueles tripulantes do navio. Você se lembra disso? Que ele convoca todo mundo para tomar café, fazer ali uma alimentação básica, sendo que 14 dias já tinha passado, 14 noites tinham passado, ou seja, 15 dias tinham passado, e eles estavam sem se alimentar. Então, veja que a perseverança de Paulo na confiança de que Deus o guardaria e que guardaria aquelas pessoas, né? A perseverança em Deus, ela provê o cuidado de Deus para conosco, em geral, através das pessoas. É interessante nós pensarmos que Deus usa realmente as pessoas para isso. Ou seja, é alguém que nós não estamos esperando, que traz o conforto, no meio da necessidade, na dificuldade, numa enfermidade. Até mesmo os ímpios são movidos por Deus para executar esse cuidado de Deus para conosco. E quando aquela comitiva visitante precisou ir embora, os maltenses proveram todas as necessidades que eles teriam naquela volta, no prosseguimento naquela viagem. E eu queria até te perguntar, você tem alguma experiência assim? Como a providência de Deus tem cuidado de você no meio de adversidades, né? No meio de situações difíceis, quer dizer, em que você está perseverando, mas você tem o cuidado de Deus. Muito bem, vamos ver a segunda recompensa. A segunda recompensa é a recompensa do livramento. Não é apenas o cuidado de Deus. Nos versículos 3 e 6 desse capítulo 28, você vai ver exatamente de 3 a 6, naquilo que nós já lemos, Paulo teve livramento da morte pela víbora. Livrou-se também, não somente da morte pela víbora, mas livrou-se daqueles falsos conceitos, né? De que ele era um assassino, ou então depois de que ele era um Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos, né? Como é que Paulo, saindo de uma situação difícil e angustiante de um naufrágio, agora em terra firme, ele busca um pouco de sossego e paz e é picado por uma cobra? Muitas vezes não é assim que acontece na nossa vida. A gente está vivendo uma situação difícil, nós estamos perseverando numa situação
em que Deus está nos encaminhando. Às vezes você está numa situação difícil e angustiante de um naufrágio na sua vida. E você encontra um lugar de terra firme, como Paulo encontrou, para encontrar um pouco de sossego e paz. E no caso dele, ele é picado por uma cobra. Como é que isso representa necessariamente a soberania de Deus sobre a vida de Paulo? Alguém, né, poderia dizer assim, parece o cão chupando manga e jogando as cascas fora. Você já ouviu esse ditado? Eu já ouvi muito esse ditado. Como é que isso acontece e Deus, na sua providência, permite? Você está me entendendo o que eu quero dizer? No meio de uma situação tão complicada, tão angustiante, quando se encontra um pouco de refúgio, sossego e paz, o sujeito é picado por uma cobra. Quer dizer, é difícil de entender situações como essa. Eu compreendo o que aqueles nativos da ilha disseram. Né? Parece que aqueles nativos tinham razão de pensar que Paulo era um fugitivo da justiça. Então, nós sabemos que gente crente como nós, gente que serve ao Senhor como nós, passam por situações semelhantes. Talvez você saiba até de alguém que esteja passando por situações repetidas como essa. Talvez até você esteja passando ou está saindo de uma situação como essa, como a gente acabou de citar. Você pode ver essa situação que nós oramos agora, sobre Petrópolis, veja esse caso. Veja o caso desta igreja que nós acabamos de orar, no caso do templo da igreja, que estava abrigando pessoas desabrigadas, de repente esvazia tudo porque a pedra vai rolar em cima desse local. Quantos crentes ali naquela cidade já passaram por essa situação e agora estão passando novamente? Né? Então, essa perseverança, muitas vezes dentro dessa questão do livramento que Deus dá, o livramento da vida, inclusive. Agora, eu quero que você raciocine o seguinte, diante de todos esses questionamentos que às vezes nós fazemos, que às vezes a gente não fala, mas pensa, né? Foi aquele evento do livramento da víbora que fez com que Paulo fosse observado por aquele povo para ver que o verdadeiro Deus, que governa todas as coisas, estava na vida de Paulo. E com dons para utilizar com eles, inclusive. Lembre-se de que aquele povo era um povo místico, que acreditava em falsos deuses, era um povo talvez idólatra, que não conhecia o verdadeiro Deus de Paulo. Então, veja que a providência de Deus, você se lembra da nossa conversa sobre providência, de que foi a providência de Deus que permitiu que aquilo acontecesse, com um objetivo maior. É claro que Paulo já tinha passado por tantas situações difíceis, de quase morte. Inclusive, você se lembra da história lá de Éfeso, que ele foi dado como morto. Ele foi dado como morto, como se estivesse morto. E, de repente, ele se levanta, e aí alguns vão entender até que é possível que o Senhor tenha realmente feito ali a ressurreição de Paulo naquela situação. Muito bem. 1 Coríntios 9, 17 e 18, você pode anotar e ver esse texto, porque é o próprio Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo o seguinte: porquanto se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Ele fala exatamente isso no texto da King James Version, né? Tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Ele pergunta, diante dessa situação. Tão somente esta, que anunciando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregar. Então, Paulo tem consciência de que ele está sendo recompensado, de alguma forma, Deus o recompensará por aquilo que ele está fazendo. Então, seguindo em frente, vamos aqui para a nossa terceira recompensa. A recompensa, quer dizer, a perseverança, ela tem a recompensa de sermos usados por Deus. Então, veja que Paulo,
Ele vai usar os dons de curar, os seus dons de curar, né? Por exemplo, no caso de Públio. Seu pai estava doente, com febre de disenteria, algum tipo de virose infecciosa que estava naquele senhor, e Paulo foi ali vê-lo, orou com ele, impôs as mãos e o homem foi curado. E aí o que acontece? A notícia do milagre ocorrido na casa de Públio se espalha por todos os habitantes daquela ilha como uma onda de esperança. E os enfermos de todos os lugares daquela ilha vieram a Paulo, e o texto vai dizer que eles foram necessariamente curados. Então, veja, enquanto Paulo tratava e curava as enfermidades do povo, ele pregava o evangelho. E as pessoas demonstravam, então, o seu afeto e simpatia, não somente por Paulo, mas por aqueles 276 passageiros que estavam naquela ilha. Então, Paulo usa os dons do Espírito Santo para curar os demais doentes da ilha e prover, consequentemente, para prover recompensas da sua perseverança, tanto para a sua alma como para o seu corpo. E eu quero perguntar para nós aqui, eu quero perguntar para você, como é que está o seu uso dos dons do Espírito? Quais são os dons que você tem desenvolvido? Ou será que nós não cremos que o Espírito Santo tem distribuído os dons pela igreja, como diz Efésios, capítulo 4, lá no versículo 7? Eu vejo algumas situações, fazendo um apanhado geral do que eu tenho visto, as pessoas querendo trabalhar no corpo de Cristo, e aqui eu não estou falando necessariamente só de igreja, não, como instituição, mas trabalhar no reino, no corpo de Cristo, como se fosse voluntários de uma ONG. Inclusive, alguns até disputando algum cargo, como se fosse um cargo numa ONG, né? Então, veja, nada errado em ser voluntário de uma ONG, que busca o bem das pessoas. Mas a Igreja de Jesus Cristo, ela é uma agência do reino de Deus na Terra. Ela não está fundamentada necessariamente num voluntariado, mas sim em servos, discípulos, filhos de Deus, que servem as pessoas e fazem o trabalho como se fosse para o Senhor. Esse é o fundamento da Igreja de Jesus Cristo. Isso faz muita diferença. Há recompensas em ser instrumento da bênção de Deus para as pessoas. E espera-se que os que perseveram e servem na casa de Deus estejam amparados necessariamente pelo uso dos dons do Espírito Santo, que entregaram a esta pessoa essa capacidade de trabalhar e de ser, então, um serviçal no reino de Deus, através dos seus dons, né? Os dons são para beneficiar a igreja, beneficiar outros, e eu diria mais, para beneficiar além da igreja. Os dons servem exatamente para isso. Muito bem, avançando aqui na quarta recompensa, nós vamos ver a recompensa da perseverança como um suprimento pessoal, alimento físico mesmo e alimento para a alma. Veja que, na situação de Paulo, Paulo foi alvo de algumas honrarias por parte das pessoas curadas. Isso está lá no versículo 10. Eu queria que você lesse aí o capítulo 28, versículo 10. Leia aí. Aos quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Perfeitamente. Então, o texto vai dizer sobre honrarias, que eles receberam, não somente Paulo, né, os suprimentos de tudo que era necessário para prosseguir aquela viagem até Roma. Então, veja, o povo de Malta, aí que está o ponto que eu quero focar com você. O povo de Malta, eles ficaram agradecidos, extremamente agradecidos a Paulo e aqueles irmãos. E veja que um coração grato é tudo que alguém precisa para servir com seus bens e com a sua vida a outras pessoas. E a gente, no início desse NEB, oramos por aquela situação de Petrópolis, e eu tenho certeza que esses irmãos que estão servindo lá agora é porque têm um coração grato a Deus e grato às situações em que eles foram servidos em outro momento das suas vidas. E como eu disse antes, eu quero focar nessa questão da gratidão.
de poder recompensar alguém, de suprir alguém. E eu quero, assim, lembrar de que nós vivemos num mundo cheio de tantas reivindicações e reclamações. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo há quase 2 anos, você vê as pessoas reivindicando, as pessoas reclamando, reivindicando por seus direitos, quase nunca pelos deveres e obrigações, mas pelos direitos, sim. E eu quero te dizer que isso também acontece no meio da igreja. Por outro lado, muitos querem ser honrados. E, às vezes, honrados apenas por um cargo ou posição que tem na sociedade ou na igreja. Eu lembro, só como exemplo, eu lembro de gente, alguns anos atrás, que eu conheci, que, pelo menos algumas delas, né, que desejavam ser honradas tão somente porque eram esposas de pastores. E queriam que a igreja honrasse e fizesse, acontecesse, porque eram esposas de pastores. Então, veja que as pessoas estão atrás disso, inclusive na igreja. Mas eu te pergunto o seguinte, o que foi que Jesus disse sobre essas questões? Vai comigo lá em Mateus 23:6. Né? Abra sua Bíblia aí. Dá uma voltadinha aí em Mateus, capítulo 23, versículo 6. Você vai ver que Jesus está falando sobre os escribas e fariseus da sua época, né? E ele vai dizer, olha, eles amam o lugar de honra nos banquetes, os primeiros assentos nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças e serem chamados de mestres. Aí lá no versículo 11, um pouquinho mais na frente desse versículo 6, ele vai dizer, porém, o maior dentre vós seja vosso servo. O que Paulo fez foi exatamente trabalhar essa ideia. Sendo servo das pessoas, servindo com seus dons, curando, abençoando, libertando. E isso fez com que as pessoas tivessem gratidão a ele, aos demais componentes daquela viagem, né? E a Deus, principalmente. Nós temos certeza que, diante desse fato, a recompensa da perseverança, ela virá. Meu querido, minha querida, saiba isso. A recompensa da perseverança, ela virá, sim, muitas vezes, como suprimento pessoal, como veio para Paulo, como veio para os demais integrantes, para Lucas, que estava ali, para Aristarco, que estava ali, porque a bênção que veio para Paulo não foi só para Paulo, não era uma bênção egoísta que viesse apenas e tão somente para ele. Aquelas 276 pessoas receberam a bênção da recompensa, da hospitalidade, do suprimento pessoal que foi dado por aqueles moradores daquela ilha. Muitas vezes, então, essa recompensa vem com suprimento pessoal, mas não de maneira exigível. Não que eu e você tenhamos que exigir, mas vem de forma natural, digamos assim, né? Então, só lembrando aquilo que eu disse antes, que todo cristão que persevera na busca desses alvos que foram estabelecidos por Deus para a sua vida, ele será recompensado. E nós vamos, então, avançar aqui para a nossa quinta perseverança, digamos assim, né? A quinta recompensa desse nosso tema. A perseverança tem a recompensa da comunhão. Você se lembra que Paulo conseguiu o contato com os irmãos ali durante a sua caminhada para Roma, depois do naufrágio, né? Depois da ilha de Malta, durante aquelas paradas da viagem para Roma. Ele teve alguns encontros com alguns irmãos que viviam naquelas regiões ali e que ouviam falar de Paulo. Alguns deles andaram até 70 quilômetros para se encontrar com Paulo. Como eu disse antes, Paulo estava vindo pela Via Ápia, que era um dos principais corredores de acesso a Roma. O Império Romano
ele construiu muitas estradas, e a Via Ápia era uma dessas vias principais que cortava Roma de ponta a ponta e dava acesso a tantas cidades. E os irmãos sabiam que ele estava chegando por ali e saíram para recebê-lo. E o texto vai dizer que um grupo o esperava na Praça de Ápio. A Praça de Ápio era uma cidade-mercado. Era uma praça imensa, como se fosse um grande mercado, uma cidade-mercado, que estava ali um pouco antes, 43 quilômetros antes de chegar em Roma. Mais na frente, outros irmãos se juntaram a ele nessa comunhão, quer dizer, a recompensa da comunhão, né? Você vai ver que o texto vai falar exatamente sobre isso. Lucas vai descrever esse encontro com esses irmãos com uma frase cheia de significado, dizendo o seguinte, que vendo os irmãos, Paulo deu graças a Deus e se sentiu mais animado. Então, a recompensa da comunhão. Muitos daqueles que foram recebê-lo eram crentes convertidos nas cidades de Éfeso, de Filipos, de Corinto, tanto na Ásia quanto na Europa, por onde Paulo já tinha passado. Cada um desses cristãos trazia na sua memória os triunfos pessoais que tinha obtido, as vitórias sobre as suas próprias dificuldades, as suas próprias debilidades para viver o evangelho que Paulo pregava com toda a fidelidade. E Paulo, então, pôde sentir, naquele momento, antes de chegar ali, alguns quilômetros antes de chegar em Roma, Paulo pôde sentir a recompensa da comunhão, do afeto desses crentes, que com tanta alegria vieram para recebê-lo como se fosse um pai. Eles estavam reunidos para conhecer Paulo, ter comunhão com ele, contarem suas histórias. O crente gosta de contar histórias, né? E esses irmãos não eram diferentes. E Paulo se sentia bem de ouvi-los, porque eram histórias que Paulo não pôde saber no momento da conversão dessas pessoas. Muitos deles convertidos pela pregação de Paulo. E Paulo foi ter ali comunhão com eles, contando histórias, orando a Deus e se alegrando juntos. A recompensa da perseverança no ministério, você que tem um dom, você que tem um ministério, um serviço que você faz no reino de Deus, a recompensa dessa perseverança, como aconteceu com Paulo, foi o ânimo interior que foi restaurado por essa comunhão com esses novos irmãos, né? E eu quero trazer isso para nós, para a nossa vida de hoje. Nesse tempo de pandemia, você sabe que a comunhão presencial tem sido extremamente prejudicada. Nós estamos aqui num núcleo de estudos online, com tantas pessoas de outros estados, inclusive, até porque não poderíamos estar necessariamente de forma presencial nesses estados, mas gente aqui de Brasília, que nós trabalhamos durante alguns anos com grupos aqui em Brasília, pelo menos 3 ou 4 grupos de estudos, que nós não temos tido a oportunidade de estarmos juntos. Então, convenhamos que estar juntos num local, num templo, evidentemente também não significa que nós temos comunhão com todos os irmãos. Isso é um fato, né? Você sabe disso. Que não é o fato de estarmos numa mesma cidade, ou até mesmo num local, num templo, significa que nós tenhamos comunhão com todos os irmãos. Nas chamadas grandes igrejas, nas chamadas mega-igrejas, com várias centenas de membros, talvez até milhares de membros, essa comunhão é extremamente e é muito prejudicada. Eu diria, às vezes, até impossível de se realizar. Mas comunhão deve ser como nos primórdios da igreja, em que tudo era comum a todos. E eu quero que você abra aí, aproveita para abrir a sua Bíblia um pouquinho para frente, Filipenses 2, é Paulo escrevendo agora aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Abre lá e lê, por gentileza. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Queridos, a recompensa da comunhão está aí colocada nesse texto do próprio Paulo.
Primeiro, nós temos Cristo, a comunhão com Ele. Depois, comunhão com o Espírito Santo que habita o nosso ser, que está dentro de nós. Depois, uns com os outros. Nós também temos a recompensa da fraternidade, da compaixão, da alegria, que foi o que aconteceu com Paulo, quando ele viu, depois de 8 meses, aqueles irmãos, depois dessa viagem longa, ele vê aqueles irmãos virem 70 quilômetros longe, andando ali, alguns talvez a cavalo, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha avião, ou era barco, ou era cavalo, ou a pé, carroça. Alguns vieram para se encontrar com ele. Nós temos, como diz Paulo, a recompensa dessa alegria. E uma coisa que me chama muito a atenção nessa comunhão, nessa recompensa da comunhão, que é o mesmo modo de pensar. Queridos, eu confesso que isso é algo difícil de nós entendermos hoje e de vivermos hoje. Esse mesmo modo de pensar como cristãos, como servos do Senhor, como filhos de Deus. Né? Você concorda comigo que é algo complicado esse mesmo modo de pensar, mas que é uma recompensa dessa comunhão e recompensa da perseverança da nossa vida com Cristo. A recompensa é estarmos ligados, então, por um amor, como diz o texto, uma só atitude, um só espírito, um só amor. E detalhe, né? O texto vai dizer, isso tudo acontece se nós estamos em Cristo. Então, se estamos em Cristo, vai acontecer de fato isso. Eu quero ir para a nossa última recompensa. A perseverança, ela tem a recompensa de alvos conquistados. O alvo de Paulo, que era, como o Senhor Jesus disse lá no versículo 11 que nós lemos, era chegar a Roma, era falar em Roma, era pregar em Roma, era estar ali com os governantes do império e falar do Evangelho de Jesus Cristo. O alvo de Paulo é conquistado quando ele chega em Roma. E também pelo fato de ele poder alugar uma casa. Versículo 16, versículo 28, você pode até ler aí, né? Versículo 16, já indo lá para o finalzinho, ele vai dizer exatamente isso. Mas Paulo foi permitido morar à parte com um soldado que o guardava. Então, ele pôde estar num local alugado, provavelmente, né? Versículo 16. E Paulo pôde, então, na sua casa, naquela prisão, Paulo estava numa prisão domiciliar. Ok? Hoje nós entendemos isso. Paulo estava numa prisão, não tinha tornozeleira eletrônica, né? Mas estava numa prisão domiciliar, uma prisão caseira. E Paulo pôde, então, ali, naquele lugar, desenvolver um ministério de ensino, de discipulado, mesmo estando preso em casa. Evangelizou o soldado que estava com ele. Alguns estudiosos vão mostrar que ele evangeliza a guarda pretoriana. Inclusive, Filipenses 1,7 tem um versículo que dá essa conotação. Não diz claramente, mas dá essa conotação, de que ele evangeliza a guarda pretoriana, né? A principal guarda, o principal exército de Roma. Ele evangeliza ali alguns que estão em volta dele. Quer dizer, os próprios soldados romanos, endurecidos pelas guerras, pelos conflitos que eram próprios do seu ofício, né, puderam participar, então, da ternura e do afeto que é proporcionado dentro dessa questão do próprio Evangelho. É importante dizer que esses soldados, eles mesmos haviam aprendido a respeitar Paulo, como o centurião Júlio lá, aprendeu a admirá-lo, alguns deles até a amá-lo, e converteram-se a Jesus Cristo. E Paulo não se envergonha de estar preso, ele persevera. É interessante isso me chamou a atenção. Paulo, mesmo preso, e alguns poderiam pensar ali várias coisas, o fato de ele estar preso, né? Ele não se envergonha e ele persevera. A recompensa dessa prisão domiciliar
foi Paulo poder escrever algumas epístolas. Então, veja, Filipenses, Efésios, Colossenses e aquela carta a Filemon foram escritas exatamente dentro dessa questão da prisão domiciliar. Ele teve a oportunidade de sentar ali numa cadeira com uma mesa, uma pena, um papel, talvez um papel não, mas um pergaminho, alguma coisa assim, né? Que ele pudesse escrever, então, essas cartas, as chamadas epístolas da prisão. Quando você vai ver os estudos sobre isso, muitos comentaristas vão dizer, né, que são as epístolas da prisão. Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Muito bem. Outra coisa sobre esse ministério domiciliar de Paulo, ele ensina o evangelho de Jesus Cristo durante 2 anos. As pessoas vão lá para ouvi-lo, os judeus vão lá para ouvi-lo, os gentios vão lá para ouvi-lo, os soldados vão lá para ouvi-lo. Paulo está preso, então, com aquele soldado que o guardava, né? Não tinha permissão de ir pregar o evangelho na sinagoga judaica ou ir a algum lugar de reunião dos cristãos, não podia ir a um lugar público, mas o seu ministério ocasionalmente se tornou totalmente privado. E, apesar disso, ele exerceu uma enorme influência. É possível que, a princípio, Paulo tivesse pensado que o seu estado de prisioneiro haveria de entravar o seu ministério. Mas quando você olha para Filipenses 1:12, que é uma dessas cartas escritas chamadas cartas da prisão, epístolas da prisão, Paulo mudou essa opinião a esse respeito. Quando ele diz lá em Filipenses 1:12, eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Quer dizer, mesmo preso, ele consegue, na sua perseverança, agora perseverando, escrevendo, e tanto que nós estamos aqui hoje, lendo as 13 cartas, as 13 epístolas, estamos lendo Atos, que foi Lucas que escreveu a partir dessa história de Paulo, né? Então, tudo isso trouxe uma contribuição e um progresso para o Evangelho. E Paulo faz referência aos irmãos que habitavam na cidade de Roma e tinham alguma conexão com as instituições do Estado romano. Nessa epístola, ele faz essa referência. O Evangelho penetrou em vários segmentos da sociedade, mesmo ele estando preso. O Evangelho penetrou, porque as pessoas vinham ouvi-lo. Então, entre essas pessoas estavam oficiais civis que serviam no Império, assistentes militares. E eu quero trazer isso para nós como aplicação para nós. Paulo não se envergonha da prisão. Ele aproveita o seu tempo para escrever essas cartas para aquelas igrejas que ele tinha visitado. E não ficou paralisado imaginando o que será que estão pensando de mim, eu que estou aqui preso, não posso escrever, ninguém vai acreditar naquilo que eu digo porque eu estou preso. Paulo não se importou com isso. Paulo perseverou. Paulo persevera no caminho. Não se importa com o que irão pensar. Apesar das proibições legais, ele fez aquilo que estava disponível na sua vida. Estava disponível naquela situação, naquela circunstância. Paulo manteve firme e fiel o seu propósito. Quer dizer, manteve o olhar fixo no objetivo final. Perceba que a atitude de disciplina e a perseverança, elas são amigas inseparáveis. E não é disciplina no sentido de correção, né? É de ser disciplinado. É uma decisão. Eu vou mudar a minha postura. É nesse sentido a disciplina. Eu vou mudar a minha postura, eu vou mudar a minha maneira de agir, eu vou mudar a minha maneira de pensar sobre isso. E a decisão é nossa, a decisão é sua. Nós temos que aproveitar exatamente o momento que temos. Quando nós olhamos para Jó, Jó foi um homem perseverante. Apesar das circunstâncias extremamente negativas que lhe sobrevieram debaixo da soberania de Deus. Deus não estava longe daquela história. Deus não estava longe. Então, queridos, eu quero concluir. Quero concluir esse nosso último estudo. Pensando
exatamente algumas questões sobre situações que que Lucas, né, então vai escrevendo sobre Paulo, ele vai pintar essas situações, mostrando que Paulo continua vivendo através de seus escritos inspirados, retornando muitas vezes através de líderes cristãos do passado à nossa vida hoje, esperando que nós tenhamos resultados e recompensas dessa perseverança. Então, veja, lá no capítulo 28, versículo 23, finalmente Paulo queria alcançar os seus irmãos judeus em Roma. E ele chama, quando você lê esse versículo 23 do capítulo 28, você percebe que ele chama os irmãos judeus, chama-os, marca uma reunião na sua casa para recebê-los, e faz isso durante todo o dia, né? Debatendo, falando, explicando sobre o reino de Deus. E ele estava querendo fazer o quê? Procurava persuadi-los a respeito de Jesus Cristo, usando a lei de Moisés e os profetas. O texto fala claramente isso, que ele, por serem judeus, explicava a lei de Moisés e os profetas à luz daquilo que o reino de Deus era através de Jesus Cristo. E o texto vai dizer que alguns creram, outros não creram, e eles discordaram entre si, houve uma grande confusão, uma grande contenda, um grande problema, e muitos deles saíram e foram embora. E Paulo novamente avisa a todos eles, dizendo, olha, a salvação de Deus veio para vocês, e vocês rejeitaram. E agora ela está sendo enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, nós podemos aqui ver alguns resultados e recompensas dessa perseverança. E eu quero que você entenda que Paulo não mudou o seu discurso para adequá-lo aos irmãos judeus. Muitas vezes nós queremos mudar o discurso para acatar, para receber pessoas, para adequá-lo a uma circunstância. Mas não é isso que aconteceu. E eu quero que você observe comigo esse slide que eu estou compartilhando com você. Resultados e recompensas da perseverança. Quando você lê esse texto, dos versículos 26 e 27, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Capítulo 28, 26 e 27. Alguns ouvirão, eu vou aplicar para nós, ok? Alguns ouvirão e não entenderão. Veja que entre os resultados e recompensas da sua perseverança em falar o evangelho, em evangelizar, em pregar, você vai ter resultados e recompensas de que alguns ouvirão e não entenderão. Ponto 2. Nós sofreremos críticas daqueles que não entendem. Alguns veem e não percebem. Isso está também nesse texto. Outros admitem entender a mensagem, mas valorizam as circunstâncias pessoais. Alguns continuarão incrédulos. Às vezes em família isso acontece. Você fala, você prega, você vive mais do que fala, você vive o evangelho, você dá testemunho, e há pessoas que continuam incrédulas, talvez um filho, talvez um marido, talvez uma esposa, talvez um primo. Outros se recusam à salvação por ser não conseguem entender a salvação por ser algo tão simples. Queriam algo complicado. Outros se tornam endurecidos de coração. Você fala, você prega, você espera resultados na vida daquela pessoa, mas eles se tornam endurecidos de coração. Outros ficam cegos espiritualmente, né? A cegueira espiritual toma conta deles. Mas, finalmente, muitos que são desafiados pelo Evangelho são convertidos e salvos pelo testemunho que está implícito na nossa vida e na vida, principalmente, daquilo que o texto da Palavra de Deus diz e fala para essas pessoas. Então, está aí esses resultados e recompensas da perseverança. E eu quero finalizar mesmo com este versículo de Isaías 49:4. Você pode anotar aí, eu trouxe esse versículo, mas depois você leia com calma esse texto de Isaías, que diz o seguinte: todavia considerei, tenho me afadigado sem qualquer compensação. Eu tenho despendido minhas forças em vão.
e para resultado algum. Contudo, o que está devido está seguro nas mãos do Senhor, e a minha recompensa está guardada com o meu Deus. É interessante nós pensarmos que esse texto é um texto sobre Jesus, é um texto messiânico de Isaías, profetizando acerca do Senhor Jesus. Quando ele vai dizer sobre o Senhor, né? Ele vai profetizar sobre o Senhor, dizendo: contudo, o que é devido está seguro nas mãos do Senhor, e a minha recompensa guardada com meu Deus. Nós podemos aplicar esse texto para nós podermos ser perseverantes, para nós estarmos, então, sabedores de que existe uma recompensa certa para aqueles que permanecem no Senhor Jesus. E nesse momento, eu quero orar com você. Quero orar nesse momento com você. Você que tem tido dificuldades em permanecer. Você que tem tido dificuldades, né, em ser perseverante. Que as lutas têm trazido problemas, têm abalado a sua confiança. Eu quero orar com você e repetir para você o que diz esse texto. O que me é devido está seguro nas mãos do Senhor. E a minha recompensa está guardada com meu Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por este momento que nós estamos encerrando este núcleo de estudos sobre Atos. Pai, tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a desistir, mas sejamos perseverantes naquilo que o Senhor tem entregue na nossa vida. Aquilo que o Senhor tem entregue a nós para fazermos, para realizarmos. Aquilo que o Senhor tem entregue nos dons que o Senhor tem dado no nosso coração, tem dado na nossa alma, as habilidades, os talentos que o Senhor tem dado a nós. Senhor, tem misericórdia de cada um aqui, que a gente não desista de fazermos aquilo que o Senhor propôs. Assim como Paulo, com tantas dificuldades, com tantas lutas, com esses 8 meses finais desta viagem, em que nós analisamos aqui tantas situações, com um naufrágio, com a possibilidade de ser envenenado por uma cobra. Pai, tem misericórdia de nós, que nós tenhamos esta perspectiva da perseverança. Que a gente não desista por uma palavra, por uma situação, por alguém que olhou diferente para nós, por alguém que não gostou do que nós dissemos, por alguém, ó Deus, que muitas vezes não nos olha com o melhor dos olhares. Que a gente não desista, ó Deus, da tua igreja, que a gente não desista dos nossos líderes também. Pai, tem misericórdia de nós, que nós sejamos capazes de ir em frente nessa situação. É o que nós oramos em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Descenda.